é a garantia constitucional que vai ser utilizada quando a falta de uma norma regulamentadora torna inviável o exercício de um direito constitucionalmente previsto. A previsão está lá no artigo 5º, inciso 71, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. O mandado de injunção também tem norma específica. Olha aqui, ó. É a Lei 13.300 de 2016. Disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletiva e dá outras providências. Então também tem norma específica, todos eles têm. O único que não tem uma norma só para regulamentar o procedimento é o habeas corpus, cuja previsão está lá no Código de Processo Penal, né, mas o mandado de injunção tem a sua lei própria, Lei do Mandado de Injunção, a 13.300 de 2016. Bom, vamos lá. Quando é que é possível, quando que se pode propor um mandado de injunção? Primeiro ponto. Quando estiver diante de uma norma constitucional de eficácia limitada. O que é isso? O que é uma norma constitucional de eficácia limitada? É uma norma não auto-aplicável, não auto-exequível. É uma norma que, para que possa ser aplicada, ela vai depender da elaboração de uma lei. Né? O exemplo clássico lá do artigo 37, inciso 7. Os servidores públicos civis podem exercer o direito de greve desde que exerça esse direito nos termos em que a lei prevê, nos termos em que tiver previsto na lei. Então, essa é a previsão do 37, inciso 7. O artigo 37, inciso 7, é um exemplo de norma constitucional de eficácia limitada. O que é uma norma constitucional de eficácia limitada? Não produz efeitos a partir do texto constitucional. Necessita de um complemento normativo. Então, o primeiro requisito para a propositura do mandado de injunção é a gente se deparar com uma norma constitucional de eficácia limitada. Quando que vai acontecer isso? Quando eu tiver um direito previsto na Constituição que, para ser exercido, vai depender de um complemento normativo. Olha aqui. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Se a lei não existe, não existe o direito de greve. Tá vendo? Então, portanto, trata-se de uma norma constitucional de eficácia limitada, o 37, inciso 7. E, além disso, além do direito estar previsto numa norma constitucional de eficácia limitada, né, tem que haver a ausência dessa norma regulamentadora. Não elaboração da norma. O que tornará inviável o exercício do direito previsto na Constituição. Então, olha, a Constituição assegura o exercício ao direito de greve.
Está lá previsto. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Se a lei não existe, não vai ser possível o exercício do direito de greve. Então, eu estou diante dos dois requisitos para o mandado de injunção. Por quê? Embora a norma constitucional seja de eficácia limitada, se a norma regulamentadora existir, não tem como eu propor mandado de injunção. Olha, pega a lei lá e vai aplicar a lei. Ah, mas eu não concordo. Aí já é outra história. É um exemplo bom. Lá no artigo 5º, inciso, salvo engano, inciso 32, fala que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, o artigo 5º, inciso 32, é outro caso de norma constitucional de eficácia limitada. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Como que o consumidor vai se defender dentro de uma relação de consumo? Na forma da lei. Tá. A lei existe? Existe. Existe uma lei que é chamada de Código de Defesa do Consumidor. Então, é possível mandado de injunção? Não. A lei regulamentadora já foi criada. A norma regulamentadora já foi criada. Então, eu não tenho esse segundo requisito. Só será possível mandado de injunção se o direito estiver previsto numa norma constitucional de eficácia limitada, que pede a criação de uma norma para possibilitar o exercício do direito, e, além disso, essa norma não tiver sido criada. Preenchidos os dois requisitos, eu posso propor o mandado de injunção. Para quê? Eu tenho o direito de greve. Só que não tem como eu exercer porque a lei não foi criada. A Constituição é de 88. Então, há mais de 32 anos tinha que ter criado essa lei, até hoje não foi criada. Então, nós vamos ficar esperando mais 32 anos para que uma lei seja criada, regulamentando o nosso direito de greve, o direito de greve da nossa categoria? Não. Eu vou ter que me valer dessa garantia, que é o mandado de injunção. E aí vai ser proposto o mandado de injunção. E aí, gente, isso aqui cai muito em prova também, que são os efeitos da decisão, né, efeitos da decisão do mandado de injunção. Então, existiam duas teorias, né, isso com relação aos efeitos dessa decisão. A chamada teoria não concretista, ela é chamada de não concretista porque ela não concretizava o direito. Apenas comunicava ao órgão, sobre a omissão normativa. Então, olha só. Segundo a teoria não concretista, considerando a separação dos poderes, né, o princípio da separação dos poderes, a gente vai propor o mandado de injunção. Todos os remédios constitucionais são ações judiciais. Então, a gente faria a propositura do nosso mandado de injunção perante o judiciário. E aí, o judiciário ia analisar os dois requisitos. Mas, olha, realmente, o direito reclamado, ele está previsto numa norma constitucional de eficácia limitada. E, além disso, essa norma que vai viabilizar o exercício do direito não foi criada. Ok. Então, existe uma omissão legislativa. O judiciário não pode, ele, criar a lei. Ah, não, então deixa comigo que eu vou criar a lei, está aqui. Por quê? O judiciário não pode criar a lei, isso é função do poder legislativo. E da mesma forma, o judiciário não poderia falar assim, olha, poder legislativo, vocês têm 48 horas para criar essa lei. Não pode.
né, a questão da independência e autonomia dos poderes. E aí, né, com base nesse raciocínio, se desenvolveu essa teoria da teoria não concretista. Aí, o que, que o judiciário fazia? Ó, vocês têm o direito de greve, esse direito não foi regulamentado por norma, não foi criada a norma ainda para regulamentar esse direito. Vocês têm o direito, mas nós temos que aguardar o Congresso Nacional criar essa lei. Aí, que olha qual que era o efeito besta, o efeito do mandado de injunção. O judiciário simplesmente comunicava, ó, Congresso, o artigo 37, inciso 7 da Constituição, fala que tem que ser criada uma norma para regulamentar o direito de greve dos servidores públicos civis de determinada categoria. Cria aí, beleza? A hora que der, cria aí. Eu estou te comunicando que existe essa omissão. Só. Peraí, e a gente que está há 5 anos sem receber reajuste salarial? Vai continuar. Porque enquanto a norma não foi criada, não for criada, a gente não pode exercer o direito de greve. Certo? Então, esse era o efeito segundo a teoria concretista. Deixa eu voltar aqui, Kelso. Beleza. Então, o que é o mandado de injunção? É uma ação constitucional que é utilizada quando a ausência de uma norma regulamentadora impede o exercício de um direito constitucional ligado à liberdade, à cidadania, ligado, né, aos direitos fundamentais, quando essa ausência de norma regulamentadora, ela impede o exercício de um direito constitucional por previsto, né, de uma norma constitucional de eficácia limitada. Deixa
Caí, mas voltei. Espera aí, me ajuda aí. Que parte que nós paramos? Me ajuda aí para eu poder me situar para ver o que eu tenho que repetir aqui. Beleza, beleza. Olha só, é a teoria concretista. Ela, além de fazer a mesma coisa que a teoria não concretista faz, que é comunicar o órgão pela omissão normativa, essa teoria busca resolver o problema. Né? Exemplo prático, real, em que o Supremo Tribunal Federal foi chamado a decidir, e aí olha só a aplicação da teoria concretista do mandado de injunção. Aqui, ó. O artigo 37, inciso 7. Uma determinada categoria de servidores públicos, civis, uma determinada categoria de servidores públicos civis, eles ingressaram com uma ação judicial de mandado de injunção, falando, olha, para a nossa categoria não existe lei para a gente poder exercer o direito de greve. Nós queremos exercer o direito de greve. E aí, o que o Supremo fez? Ó, realmente não existe a norma regulamentando os limites do direito de greve dessa categoria. Comunicou o órgão responsável pela omissão, mas, olha só, essa categoria já está há um certo tempo sem receber reajuste salarial, estão preenchidas, né, alguns critérios para poder exercer o direito de greve, não existe lei, e aí, como é que faz? Olha só o que o Supremo fez. O Supremo, por pertencer ao Poder Judiciário, não pode criar a lei para o caso concreto. Né? Não pode ir lá e falar assim, ó, nós vamos criar agora essa norma e está aqui a lei, vocês podem pegar e exercer o direito de greve. O Supremo não pode fazer isso. Também não pode impor prazo para que o órgão crie a lei, porque senão ele está se sobrepondo a um outro poder. O que o Supremo fez? Falou, para iniciativa privada, já existe lei. Existe uma lei lá que fala do direito de greve na iniciativa privada. Então, o que nós vamos fazer? Vamos aplicar, por analogia, naquilo que for possível, a lei do direito de greve da iniciativa privada para essa categoria de servidores públicos. Tá vendo? Concretizou o direito de greve. Não existia lei, foi lá, aplicou por analogia a lei que já existia e aí permitiu que esses servidores exercessem o direito à greve. Entendeu? Então esse é o efeito da teoria concretista. Se o problema é o direito de greve que está previsto na Constituição, que pode ser exercido, mas que depende da criação da lei, uma vez que essa lei não foi criada, vamos buscar uma alternativa. Qual foi a alternativa para esse caso específico? Pegou a lei da iniciativa privada e, por analogia, aplicou a essa categoria de servidores públicos. Certo? Concretizou o direito através do mandado de injunção. Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui, e aí a gente conceitua de forma rápida o mandado de injunção. Então, o próprio nome fala, ó, concretiza o direito, né? A teoria concretista, ela concretiza o direito que está sendo reclamado, o direito que carece dessa regulamentação normativa. Ó, então, né, qual que é o conceito de... Qual que é o conceito de mandado de injunção? Deixa eu ver se eu consigo emendar aqui. Consigo emendar aqui um slide para eu poder conceituar. Beleza.
Olha aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue. Isso. Então, o conceito, vamos fazer aqui um conceito de mandado de injunção. Vamos lá. Garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, que se traduz em uma ação judicial. Então, garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, que se traduz em uma ação judicial que tem como requisitos a impossibilidade de exercício de um direito que tem como requisitos a impossibilidade de exercício de um direito fundamental por ausência de regulamentação normativa. Então, o mandado de injunção é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, que se traduz em uma ação judicial que tem como requisitos a impossibilidade de exercício de um direito fundamental por ausência de regulamentação normativa. Então, olha, a gente, né, até a expressão utilizada pela Constituição é mais bordada, ela é mais bonitinha, olha aqui, o que ela fala? Torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. O que é isso? Ó, eu tenho que decorar liberdades constitucionais, prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania? Não. Isso aqui é o seguinte: todo e qualquer direito fundamental previsto numa norma constitucional de eficácia limitada, que carece de regulamentação normativa, a norma não foi criada ainda, então é possível que se impetre um mandado de injunção para quê? Para concretizar esse direito. Esse é o grande barato do mandado de injunção. Não existe a lei, mas através do mandado de injunção é possível que se concretize o direito que ainda não foi regulamentado por norma. Certo? Beleza. Beleza. Então, olha só. Esse é o famoso mandado de injunção. Agora, além do mandado de injunção individual, que está aqui, ó, o 71, a gente tem também o mandado de injunção coletivo. Embora não previsto na Constituição Federal, ó, onde está previsto o mandado de injunção coletivo?
Está previsto na lei do mandado de injunção, na 13.300 de 2006. Certo? 2016. É 2016. Vou corrigir aqui. O ano ficou errado. Está na 13.300 de 2016. Ó, e aí um ponto interessante. A Constituição não previu o mandado de injunção coletivo. A Constituição fala só no mandado de injunção individual. É possível o coletivo? Gente, sempre quando a norma, sempre quando a Constituição, quando a norma constitucional não limitar um direito fundamental, a interpretação tem que ser sempre extensiva. A gente tem que buscar o maior alcance possível daquele direito. Então, embora a Constituição não tenha previsto expressamente o mandado de injunção coletivo, a lei do mandado de injunção previu essa modalidade. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido, inciso 1, pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis. Inciso 2, por partido político com representação no Congresso Nacional para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária. Inciso 3, por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto a autorização especial. E inciso 4, pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. Bom, então a questão é o seguinte. O exemplo que a gente estava trabalhando aqui do artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal, o direito de greve, né, se é um mandado proposto por um servidor público, olha que loucura. O judiciário iria autorizar ele apenas a realizar o direito de greve. Só ele, só esse servidor que entrou com o mandado de injunção. Então, para poder ter uma abrangência muito maior, ao invés de um servidor público ingressar com mandado de injunção, uma associação de representação da classe entra com mandado de injunção. O sindicato entra com mandado de injunção. O Ministério Público, a Defensoria Pública. Tá vendo? Então a abrangência é muito maior. Se o sindicato da categoria ingressou com uma ação de mandado de injunção coletivo, os efeitos vão atingir todos os servidores daquela classe. Né? Todos que são representados por aquela entidade. Certo? Então, por isso, a possibilidade, né? Por isso a criação na lei do mandado de injunção do mandado de injunção coletivo. Artigo 12, da 13.300 de 2016. Né? Atenção aí que eu errei o ano da lei. Não é 2006, é 2016. Beleza? Então esse é o mandado de injunção coletivo. O que muda? Mudam os legitimados ativos, aqueles que podem propor a ação de mandado de injunção coletivo.